Olá pessoal, boa tarde, como estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal Paixão Analítico mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é transferência, contra-transferência e relação terapêutica. Quais as diferenças e de que modo eu penso a minha clínica, a minha relação com a psicanálise e os meus pacientes? Vamos lá, bom, resumindo em miúdos, né? A transferência desde Freud seria a atualização da realidade do inconsciente, né? Numa determinada relação. No caso, a transferência na análise seria a atualização desse inconsciente, não só o inconsciente recalcado e infantil, mas o inconsciente no sentido mais amplo, na situação com o psicanalista, na situação analítica, né? Então, ali, tradicionalmente, tem as piadinhas do analista tá no lugar da mãe, do pai, enfim, e analisando, ou o paciente transfere inconscientemente os seus lugares fantasmáticos, lugares emocionais, afetivos, na figura, né, do analista, né, enfim. Isso tem uma série de desdobramentos ao longo da história da psicanálise, né, enfim. Cada escola vai sofisticando e dando seu colorido a essa noção de transferência, né? A transferência, dizia Freud, é o motor do tratamento. Ora, a contra-transferência, então, dentro de uma perspectiva freudolacaniana, ela seria de alguma forma a soma dos preconceitos do analista, ou seja, ela seria o que do analista age contra a transferência, né? No sentido de impedir, de fazer obstáculo, de fazer resistência à transferência do paciente com o analista. Ou seja, o analista não suportaria, em maior ou menor grau, estar no lugar que o paciente, que o inconscientemente lhe coloca, né? Por isso, a noção de contra-transferência. Então, a noção de contra-transferência para Freud, e Lacan é freudiano nesse sentido, ela é algo que tem a ver com o obstáculo que o analista impõe à análise, é uma resistência do analista. Ora, outras escolas de psicanálise não vão entender que a contratransferência seja só isso, né? Então, tem autores, principalmente de orientação inglesa, que entendem que a contratransferência ela é, inclusive, fundamental, né? Que é a parte sensível do analista ali, onde ele percebe coisas, escuta coisas, né? E que é justamente isso que serve como base das suas intervenções. E que, de alguma maneira, nisso eu concordo, não há como a gente dividir tão claramente o que é do paciente e o que é do analista, até porque o analista está em conexão com o paciente, ele está escutando essa pessoa, ele está ali nessa dimensão transferencial e ele vai intervir a partir disso. Então é impossível que o analista seja um robô ou uma função lógica, por mais que ele se esforce para isso. Então tem uma inegável presença do analista aí, no sentido subjetivo, humano e pulsional. E é justamente aí que entra a noção de relação terapêutica, né? Que é justamente o que o analista pode construir a partir da transferência e da contra-transferência, ou seja, qual é o elo pulsional, o elo energético que ele estabelece com o paciente na análise. De que maneira ele, vamos dizer assim, provoca um campo emocional que faz com que o seu paciente seja permeável a escutá-lo, a se conectar com a sua libido analítica, com a sua pulsão, com o trabalho da psicanálise. Então, a transferência em si mesma não faz muito isso. Por quê? Porque ela é um rol de sentimentos amorosos, hostis e outros que se atualiza na relação com o analista, no caso. Estamos falando do atendimento psicanalítico. A contratransferência é o que do analista reage a isso, a transferência, no sentido ruim, resistente, ou não.
Eu considero contratransferência no sentido mais amplo, não só da resistência do analista. Então, a relação terapêutica é o resultado do que o analista faz a partir do que ele recebe como transferência e do que ele contratransfere com o seu paciente, tá? Então, para mim, a contratransferência não é só a soma dos preconceitos do analista, embora eu concorde que a gênese desse conceito, a palavra é ruim, porque é contra-transferência. Ela começou, vamos dizer assim, meio que com o pé esquerdo, né, em Freud. Então, por que eu tendo a ir para o sentido da relação terapêutica e não tanto da transferência e da contra-transferência, que são coisas duais? Ele projeta isso em mim e eu projeto isso nele. Por que eu acho que a relação terapêutica é mais rica e nos ajuda a pensar mais o motor da análise, né? Porque justamente na relação terapêutica é uma nova situação que se cria, né? Que não é nem o que vem de lá para cá nem daqui para lá, mas é uma relação, e aí sim que eu retomo Lacan, o resgato como análise sendo uma coisa só, analista e analisando, estando conectados, tem um elo pulsional entre eles, e a partir disso que as intervenções são feitas. Então eu já gravei outros vídeos, né? O teor energético de uma análise, o analista como humanista. Um outro vídeo que eu faço uma crítica a esse excesso de responsabilização subjetiva também, para justamente mostrar que, no fundo, nós sempre sentimos com os pacientes. Nós sempre estamos colocados, algo da nossa subjetividade, para a gente escutar e estar com o outro, está sempre colocado. Então, essa discussão sobre o que é de mim ou do paciente, será que é contra-transferência ou não é contra-transferência, ela é absolutamente inócua, porque é impossível que a transferência não nos toque, sempre passa pela gente. Aí entra também uma noção que eu gosto do Nasio, que eu às vezes retomo aqui nos vídeos, que é o inconsciente instrumental do analista, que é justamente algo do seu sofrimento, da sua vida, das suas experiências de análise, que sedimenta uma possibilidade de escuta e intervenção, criando esses elos pulsionais, para que a gente possa estar com o outro na acolhida e intervenções criativas e diferentes aí, né, que possam, sob medida, ajudar cada um. Então, digamos que a relação terapêutica é a quintessência desse resultado, desse século de psicanálise, é o que junta a transferência contra a transferência e a possibilidade de criação de uma relação nova na vida do analisando e do paciente também. Desculpa, do analisando, que é o paciente, né, enfim, e do analista também, né? O analista também precisa ser paciente nesse sentido, né? O analista, ele se modifica, inclusive, nas análises que ele conduz. Nós não somos robôs, nós não somos bolhas inafetadas. A fronteira final, quando os pacientes nos ensinam. Esse é um outro vídeo que eu gravei. Então, nós nos transformamos, e esse é o sentido das relações humanas. Algo dialético. Não é eu que estou são, sadio, e meu paciente que está doente, eu tenho que cuidá-lo. Não. Existe essa dimensão, digamos, de que o analista precisa ter uma certa saúde psíquica para comparecer, mas ele também aprende e ele também se modifica, né, com as análises. Então, a relação terapêutica é isso, né? É aquilo que decorre de um rol de escuta, sensações, pensamentos, reflexões que acontecem na situação analítica e que desdobram elos pulsionais. E esses elos pulsionais entre um e outro produzem movimento psíquico, transformações, busca passional na vida, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Qual que é o problema da contratransferência? Se vocês quiserem usar esse termo, embora, novamente, eu não me oponho, mas eu considero que ele é problemático. O problema da contratransferência não é o analista sentir ou ter um palpite ou ter uma intuição em relação a algo que o paciente lhe diz. O problema é o que nós fazemos com isso. Então, é uma contratransferência no sentido ruim, né? E aí sim é um dano à relação terapêutica,
quando o que o analista sente, o que ele escuta, serve como obstáculo ao andamento da análise. Agora, se o analista ele sente, escuta e formula intervenções que facilitam o desdobramento pulsional da relação terapêutica e transformações emocionais, né, na vida do paciente, elos pulsionais novos, aí é bom. Então o problema não é passar pela nossa subjetividade, o problema não é passar pela nossa pulsão, o problema não é passar pelo nosso intelecto, o problema não é passar pela nossa sensibilidade. Não, o problema não é passar por nós, analistas. O que disso reverbera, se é do paciente ou não. O fato é que sempre passa. O problema é quando isso passa, mas não passa bem e gera obstáculo no processo de análise. Aí sim é uma contratransferência no sentido clássico, pejorativo, de Freud e Lacan, que a gente tem que levar para a nossa análise, para a nossa supervisão e tentar ver o que de nós está resistindo no processo. Mas que nós sempre precisamos estar humanamente colocados no tratamento, ouvindo e captando a transferência e contra-transferindo ou não, não importa como vocês chamam isso, para o paciente, de modo a que ele possa ter novas oportunidades de desdobramento passional na vida, isso é fundamental. Por isso que eu acho que relação terapêutica é justamente esse novo campo, essa nova possibilidade de florescimento das paixões pela vida. Por isso a proposta de Paixanalyticum, analista subjetivado nesse sentido, não enquanto seus gostos e preferências pessoais, partidarismo político, qualquer coisa nesse sentido, senão como presença humana, como castrado, né? Como alguém que, digamos, tem consciência de que vai morrer um dia, que não dá conta de tudo, que traz à tona, digamos, algo do seu sofrimento como bagagem, como experiência de ter a possibilidade empática de escutar o outro, né? Então, por isso que eu digo que os nossos pacientes são como vasos de cristal. Nós temos que nos dirigir a eles com toda a cautela e carinho que eles merecem. Tá bom, pessoal? Então, esse era o vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima.